Fala pessoal, meu nome é Magno Paim Meu nome é Milena Paim. e nós estamos no canal Resgatando Dando Princípios. Queridos, nesse dia de hoje nós queremos compartilhar com vocês sobre o tema distração. Como acontecem as distrações? A distração ela está no ambiente do sentimento, do pensamento ou do comportamento. Essas e outras bate-papos nós iremos ter aqui. E se prepare, porque temos coisas boas que vai poder compartilhar com você. Neste momento, se inscreva no canal, dê um joinha. E se você já passou por alguma distração na hora que você estava fazendo uma determinada coisa ou estava atento a algo e de repente distraiu, comente aí no comentário, Magno, #Magno me distrair. Então, queridos, eu quero compartilhar com vocês sobre o início da distração. Vamos lá. A distração, ela parte do princípio espiritual. Esse tema na distração, ela é de origem, claro, ela parte para cada palavra de Deus, existe uma dinâmica específica. E essa dinâmica específica desse tema de distração, ela parte do princípio espiritual, que é da área de batalha espiritual, ok? Todo mundo aqui já passou por isso, certamente. Talvez você estava focado em um projeto, em uma direção de Deus, ou em uma direção no seu trabalho, ou na sua empresa, e de repente você começa a passar por algum dissabor no trânsito. Por exemplo, você está focado indo para o trânsito, indo para o trabalho, ou no ônibus, de repente você tem uma fechada, ou de repente acontece algo simples. Trânsito é um ambiente onde realmente tudo pode acontecer, não é verdade? Então, assim, isso são distrações para você. De repente você pode se chatear com a pessoa, você pode querer baixar o vidro, pode querer de fato verbalizar isso com o seu corpo. Mas entenda que são princípios espirituais e se você consegue prever, se você consegue saber o que está acontecendo, você consegue vigiar, você consegue se policiar, logo você não vai plantar. Porque nós entendemos que toda a colheita ela parte de um plantio, ok? Ninguém quer colher coisa ruim, mas nós não pensamos para poder colher, né? Tem uma frase que eu uso aqui em família que fala o seguinte: olha, geralmente toda ação antes de ser feita tem que ser pensada. Quem pensa para fazer não vai pensar nas atitudes que teve. Por quê? Se eu penso antes de fazer, eu vou ver possibilidades, eu vou ver quem pode me ajudar, se pode ser que dê certo, pode ser que dê errado. E de repente, se eu vou agindo pelo impulso, eu posso depois me arrepender e depois posso pensar naquilo que eu fiz, porque eu não tive tempo de pensar antes. Então, justamente sobre isso, também parte do... Perceba, partimos agora aqui de um sentimento para um pensamento que gera comportamento, ok? Então vamos lá. Dialogando sobre isso aqui, eu quero te lembrar sobre Gênesis. Lembra de Adão e Eva? Adão e Eva estavam lá no paraíso e de repente vem o diabo e se revela para Eva como que? Tentando distorcer a palavra de Deus. E de fato ele conseguiu. Fazendo o quê? Trazendo o quê para Eva? Trazendo duas coisas. A mentira e o engano. Que isso é algo fundamental. Geralmente, ao pegar um princípio de uma lei, e se você mudar o final daquela lei, quem está ouvindo vai achar que o final, de fato, faz sentido com aquele processo, com aquele projeto. E às vezes não é. Nós como seres humanos, tendenciamos a fazer o quê? Nós ouvimos, por exemplo, se eu chegar para você aqui, vou recitar o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e algumas coisas não me faltará. Talvez te chame a atenção o início do versículo. O Senhor é meu pastor. Aí você vai achar que de fato aquele versículo ali é legal e é isso mesmo. Só que como eu mudei o final, né? Você talvez não perceba. Talvez outras pessoas venham perceber o final, não o início. Então assim, como Satanás ele sabe quem é cada pessoa, como cada pessoa funciona, porque ele estuda muito o comportamento do ser humano, e ele tem tempo para isso. E a palavra do Senhor ela fala, olha, o diabo está ao derredor.
procurando quem possa estragar. Então, se ele está ao derredor, ele não está ao derredor de bobeira. Tem um propósito, ok? Então, assim, eu quero ler aqui com vocês o Efésios 6, para a gente agora começar a caminhar um pouco mais. Eu comecei a falar aqui sobre Adão e Eva, te mostrando que a distração de Eva foi fazer o quê? O diabo ele chegou para ela, ele perguntou para ela, ele induziu ela a fazer o quê? A ficar em dúvida. Logo, se eu fico em dúvida, eu começo agora a ouvir a pessoa que está me perguntando. E de repente aquela pessoa que está me perguntando, ela pode ter uma boa intenção ou uma má intenção, né? Como a intenção dele não foi boa, ela parou para ouvir ele, ouviu uma outra instrução que não foi de Deus, e o pecado entrou no universo e causou todo esse furdunço que nós aqui já sabemos, né? Mas tudo partiu de um princípio espiritual, tudo partiu de uma batalha espiritual. Vamos ler aí. Abra sua Bíblia aí, por gentileza, em Efésios 6, do capítulo 10 ao 12. A Milena aqui ela vai ler a versão Almeida e Ferreira e eu vou ler aqui a NTLH. E aí eu quero grifar aqui uma palavra-chave que vai convergir as duas versões e você vai ficar surpreso com isso. Efésios 6:10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra o poder deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade e das regiões celestiais. Eu quero grifar aqui para você, na versão que a menina leu, né, Almeida Ferreira, a palavra aqui é cilada. Grava essa palavra, cilada. Agora eu vou ler aqui a NTLH, certo? O tema é a armadura de Cristo. Para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas. De quem? Do diabo. Eu não vou ler o 12 porque nós aqui já lemos para não ficar muito repetitivo. Ok? Mas perceba que na versão dela fala cilada. Na versão que eu li fala sobre armadilha. Claro que sabemos que a palavra armadilha e cilada são sinônimas, certo? Mas em uma dinâmica das duas palavras há uma certa diferençazinha na aplicabilidade. Vamos lá. Toda armadilha é eu já sei por onde meu inimigo ele vem, então já vou me precaver, já vou preparar uma armadilha para que aquela pessoa caia e aí eu venha e pegar ela e dar o bote. Nesse caso aqui, na versão que eu não leio, fala sobre cilada. A cilada, tanto quanto a armadilha, claro, a cilada ela pode ser arranjada no momento, né? De repente a pessoa está ali vivendo um momento bacana, de repente você está focado, você está com o seu objetivo e de repente vem o quê? Vem um sentimento, vem um pensamento que não é original seu, pelo que você sabe quem é você, não faz sentido e de repente você está vivendo um momento bacana no seu trabalho, seja na faculdade, seja na escola, assim, em qualquer ambiente. Chega uma pessoa a brigar com você ou te tratar de maneira muito deselegante. Claro que isso vai te ferir, pode ferir a sua moral, pode ferir a sua ética e de repente você ficar totalmente com um descontrole emocional. E se você não vai resolver logo isso com aquela pessoa, na igreja também isso pode vir a acontecer, se você não vai logo resolver isso com seu irmão, o que vai acontecer? O que pode vir a acontecer? Pode gerar o quê? Cadeias que geram armadilhas que te prendem. E aí o nível da glória de Deus chega na sua vida, mas você não consegue perceber. Você fica meio que cego, você fica meio perdido. E aí você acaba perdendo pode perder a origem da paternidade. Deus está ali com você, mas você não consegue perceber a presença de Deus. Ok? Mas tem mais coisas aqui para te compartilhar. Como é que a gente percebe que a gente recebeu uma seta, né? Que aqui o texto fala sobre a gente, que o inimigo ele lança setas, né? Inflamadas do maligno. Inflamadas do maligno.
que são essas setas, né? Esses sentimentos, essas situações que acontecem do nada, praticamente do nada. Então a gente está conversando, né, com o esposo e de uma hora para outra, uma situação, sim, você se perceber, acontece uma discussão. De onde veio essa discussão? Né? Começa uma discussão e a pessoa, por que aconteceu essa discussão? Ou por que eu me distraí? Ou o telefone toca e aí você já perde, já quer resolver um determinado problema, uma situação e para de fazer aquilo que você estava fazendo, aquilo que era proposto para fazer. O que são essas setas, né? Assim, a gente tem que se perceber quando o inimigo ele lança essas setas, né? Normalmente as setas ocorrem quando a gente tá normal, ocorrendo uma situação normal e você sente uma dor de cabeça, uma pontada na cabeça, uma dor no corpo e depois de um tempinho começa a ocorrer uma confusão, começa a ocorrer uma distração, começa você se preocupar com uma determinada coisa, você tá orando e aí o telefone toca, ou alguém te chama, ou aparece alguma coisa aqui no Instagram e você se distrai e desvia do foco que você estava fazendo. E como é que a gente faz, né, para poder estar eliminando essa seta, né? Quando a gente percebe que sentiu uma pontada, sentiu uma dor de cabeça, puxa, que dor de cabeça, ao invés de você ir comprar logo um remédio para tomar a dor de cabeça, você vai repreender. Então, sentir uma dor no corpo do nada, né? Sentiu uma dor de cabeça, sentiu alguma situação ruim ou uma pontada no corpo, em qualquer lugar, angústia, alguma coisa, peito, enfim, né? Então, um pensamento que veio do nada, que está fora, contrário daquilo que você estava fazendo, ou lendo, ou orando, ou fazendo um determinado trabalho, você repreende, está repreendido em nome de Jesus essa seta maligna. Se passar a dor imediatamente, foi seta maligna. Se não passar, né, se for dor de cabeça, depois você vai tomar uma água, né, porque pode ser falta de água, sim, ou depois tomar algum medicamento. Perfeitamente. Mas inicialmente, a primeira coisa que você tem que fazer, na hora que você vai começar a se perceber, né, se você não percebeu, bota lá, hashtag não me percebi, Magno, Milena, e aí coloca isso no comentário, porque quando a gente começa a se perceber, a gente começa a se proteger. E tudo fica mais fácil, né? Com certeza. Né? A gente começa a se proteger para que a gente não caia na cilada, na armadilha do inimigo. Justamente. E aí, no próprio texto aqui, ele fala quem são essas pessoas que promovem isso nas regiões celestiais. São os principados e potestades. Vamos lá. Trazendo aqui para um ambiente um pouco mais macro, né? Cada país, ele representa, cada principado, como o próprio nome já diz, príncipe de principado. Principado, todo príncipe ele tem, geralmente ele tem uma administração, né, dos países. Vamos lá. Se nós formos pegar dessa forma, cada principado ele rege um país específico. Então, aqui no Brasil, tem um principado específico que rege as potestades e também os demônios. Então, principados que regem países, potestade que rege os estados e demônios que regem o quê? As cidades, os bairros e as ruas. Ok? Então, assim, porque, por exemplo, não sei se você já teve um momento mais ou menos dessa forma. De repente chega uma pessoa que você sabe. Como é que você percebe que a pessoa não é daquele bairro? Porque geralmente quem é de um bairro específico, existe pessoas que não são cristãs, têm algum comportamento padrão. Para cada bairro tem um comportamento padrão daquele bairro, né? Existe um demônio específico daquele bairro que ele promove para que todos se comportem da mesma forma. Por exemplo, de repente você conhece um bairro onde pessoas daquele bairro, né, têm um comportamento onde você percebe que existe muito comportamento do demônio chamado Pombagira. Desse bairro em si, específico, o que vai acontecer? Quando chega uma outra pessoa que não é daquele bairro, é perceptível.
porque ela não acessou, claro, ela acessou o bairro, mas ela vem de uma outra origem, ela vem de um outro comportamento, de uma outra batalha espiritual. Então, por isso todo mundo percebe que aquela pessoa não é daquele bairro, né? Claro que também existe a questão da face, tem parentes que são de fora, mas geralmente no ambiente espiritual isso é detectado dessa forma, ok? Só para te deixar um pouco mais claro em cima disso aqui. Então, partindo disso aqui, saindo um pouco do Efésios 6, trazendo essa explicação sobre principados, potestades. Por isso que a Bíblia fala, olha, a vossa luta, a nossa luta, não é contra carne e nem sangue. É contra quem? Contra os principados e contra as potestades. Então, quando nós sabemos com quem nós estamos lutando, tudo também fica mais fácil. Então, ao você ficar chateado com seu irmão, são distrações. Vamos lá, se você está trilhando um momento bacana com Deus, se está mergulhando no Senhor, está vivendo um momento tão especial de entrega em Deus, sabe, está desculpa, está vivendo um nível tão bacana, tão legal, de repente você é distraído porque você agora está com o pensamento ocupado, pensando, chateado com um parente seu, com um amigo seu ou com o irmão da igreja. Isso vem acontecer o quê? Se você está muito ocupado pensando na chateação que você teve com aquela pessoa, o que vai acontecer? Você pode até passar desapercebido que o Senhor, você vai para o culto, você vai para a igreja, você levanta suas mãos, o culto está acontecendo, você sente a presença de Deus, mas você meio que não consegue romper isso. Você não consegue, você até pode acontecer de você entrar no culto, sair do culto e não sentir nada, e você entrou vazio e volta vazio. Se você já passou por isso, se você quiser comentar, fica à vontade. Por que isso acontece? Porque às vezes nós estamos distraídos nesse ambiente de guerra espiritual, é uma batalha espiritual e precisamos vencer. Só que às vezes nós estamos guerreando contra as pessoas erradas. Não são as pessoas, são os demônios, são os principados, são os potestades. E eu quero te elucidar aqui um outro versículo que está escrito também, só para te explicar um pouco melhor, em Lucas 10. Lucas 10, no versículo 19. Você pode ler, por favor? Deixa eu beber aqui um pouco de água. Eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Olha a versão que ela está lendo. Vou ler agora aqui a versão NTLH. Olha que fantástico, olha. Lucas 10, 19. Opa. Escutem, eu dei a vocês, disse Jesus. Isso aqui é um diálogo de Jesus com os seus discípulos, certo? Jesus falando para os discípulos, olha, escutem, eu dei a vocês poder para pisar em cobras e escorpiões, ou serpentes e escorpiões, para que você não sofra mal algum, e vencer, para que você possa vencer também o inimigo. Então assim, entenda, olha o que o Senhor diz, olha, eis que eu vos dou poder, para que você pise em serpentes e escorpiões, e para que você vença o inimigo, e nada te fará dano algum. Entenda que ele aqui está elucidando que, olha, a sua luta não é contra pessoas, são contra os demônios. E isso eu vos dei poder. Para fazer o quê? Para você destruir todas as obras do diabo. Não são só poucas, não. Nem são algumas, nem muitas, mas todas. Se o Senhor nos deu poder para destruir as obras do diabo, é porque Deus sabe que o diabo, realmente, ele pode ter força. Mas qual a força que o diabo tem? A força que nós damos para ele. Então, você pode vigiar, você pode entender o que está acontecendo no ambiente espiritual, você pode se antever, como a Milena falou, se você sabe quem é você, sabe como é que é seu comportamento, sabe como é que é o seu sentimento, e você percebe que houve uma alteração, seja de você, ou seja para com uma outra pessoa que vem querer te atingir, você consegue se blindar, você consegue se proteger. Logo, se você consegue se proteger, aí sim tudo fica mais fácil. Você consegue perdoar essa pessoa. Quantas pessoas que te machucaram? Quantas pessoas que você também já machucou? Né? Quantas pessoas que você se arrependeu?
Quantas pessoas que você pôs, que você machucou, e você se arrependeu de ter machucado, né? Ou pessoas que te machucaram, e você se arrependeram e foram até você para poder falar. Talvez até outras nem deram tempo de poder falar com você, mas você percebe o comportamento que se arrependeu. Então, assim, só que é necessário que isso aconteça. É necessário que você possa zerar, resolver isso, essas questões e vigiar. Para quê? Porque o diabo, o nosso adversário, está bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Você não é comida do demônio. Você não é comida do diabo. Você é rei, você é sacerdote. Você tem um propósito e você tem uma missão. Você nasceu para vencer e você nasceu para dar certo. Então você precisa vigiar, querido. Você precisa de fato estar atento ao que está acontecendo ao seu redor, para que você não venha ser enganado, para que a nuvem da glória de Deus, quando você chegue no culto, ela não só permaneça naquele ambiente, mas que você possa também desfrutar desse ambiente. Porque nós somos filhos, e como filhos de Deus, nós temos acesso ao trono da glória de Deus. Como nós temos acesso ao trono da glória de Deus, o diabo ele sabe disso. O diabo ele quer nos roubar de Deus, né? Só que parece que é um comportamento que nós temos, parece que é nós que nos afastamos de Deus. E de fato, quando nós acreditamos na mentira do diabo, perceba, o diabo ele vem tentar nos fazer, nos enganar com a mentira e com o engano. Quando nós acreditamos na mentira do diabo, o que vai acontecer? Nós não nos sentimos mais filhos. Se nós não nos sentimos mais filhos, não é que Deus ele se afastou de nós. A mão do Senhor ela não está encolhida para que não possa abençoar, diz a palavra de Deus. Nós é que nos afastamos da presença de Deus, né? Lembra de Adão e Eva, que nós falamos aqui no início? Foi Adão e Eva que se afastou da presença do Senhor. Então, assim, entenda que o diabo ele quer continuar fazendo da mesma forma, do mesmo jeito, e a estratégia dele é sempre a mesma. São ciladas e são armadilhas. Nós temos que estar atentos em todo o tempo, vigiando, orando e vigiando em todo o tempo, para que nós não venhamos a cair, de fato, nessas armadilhas. Ok? Então, esse é o recado que queremos aqui deixar para você. Espero que você venha a ser abençoado com essa palavra de reflexão, com essa palavra de direção de Deus para a sua vida, para a sua alma, para a sua casa, para a sua família. Talvez você até não estava entendendo o que estava acontecendo. Por que estava acontecendo todo esse furdunço, esse turbilhão de coisas na minha casa, na minha família, no meu trabalho? Às vezes é isso, querido. Você precisa parar, pedir perdão a Deus, de ouvir a direção de Deus e continuar firme na direção de Deus. Porque se há uma distração, é porque você está focado. Focado, firme. O apóstolo Paulo ele foi bem claro em falar sobre isso. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, para que a gente não venha se distrair. Como é que eu posso não me distrair? Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele é o alvo, ele é o caminho. Então, se Jesus falou que ele é o caminho, é porque de fato existem outros caminhos que não levam a Deus. E você precisa entender só mais uma coisa para a gente aqui concluir, para a gente fechar. Todas as vezes que essas guerras acontecem, todas as vezes que esse turbilhão de emoções acontece no emocional, no pensamento e no comportamento, até isso virar comportamento, você pode até achar que, porque você sofreu de uma forma, sofreu uma vez, você pode achar que todo ambiente, todo lugar que você vai, tem sempre alguém que não te quer bem. E não é isso não, querido. Calma, fique em paz, descanse o seu coração. Não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo é você foi atingido por uma seta, você talvez está um pouco meio sem saber o que fazer, mas eu quero agora que haja paz sobre a sua vida, que haja descanso do Senhor sobre a sua vida, para que essas mentiras do diabo agora caiam por terra, e você possa agora achar o caminho que é Jesus. E aí, o que acontece? A palavra do Senhor diz o seguinte, olha, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Essa palavra de unidade não está só focada na igreja. Parece que é um ambiente... Eu cresci, eu tenho mais de 20 anos que sou cristão, e eu aprendi que essa palavra está totalmente conectada à igreja. Não necessariamente tem que ser igreja. A sua casa também é igreja. O espaço da sua casa, a sua empresa também, ela pode representar uma igreja. É uma eclésia, é um ajuntamento de pessoas, ok?
Então, principalmente na sua casa. Então, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ou seja, geralmente, aonde é que acontecem essas brigas, essas desavenças, essas guerras, mínimas guerras? Aonde é que acontece? Geralmente no ambiente familiar, no ambiente do trabalho, na escola, todo ambiente social. Só que se você não está bem no seu ambiente de casa, da família, e você talvez pode até aparentemente estar bem na igreja, isso não faz sentido, porque isso acaba fugindo um pouco do foco. Porque se você diz que está bem em todo o seu processo, em todo o projeto, você foi distraído na sua casa, só que você acaba não percebendo. Porque você saiu um pouco agora do sentimento e do pensamento, isso já virou comportamento. Então você acha que isso agora é ao normal, você já espera que alguma pessoa venha te trair, você já espera que alguma pessoa possa te ofender. Você já conhece alguém que só anda blindado, parece que já esperam a briga, já esperam a confusão. Você conhece alguém assim? Pois bem, às vezes é isso que está acontecendo. A pessoa, nós precisamos entender que, né, existe um ambiente espiritual que Deus ele nos estabeleceu aqui para um chamado, para um propósito. Através de nossas vidas, que venha o reino de Deus. Que venha o reino de Deus agora, aí na sua casa. Que venha agora o reino de Deus aí no seu trabalho. Que venha agora o reino de Deus no seu ambiente da sua faculdade, sabe, na sua empresa. Que possa esse ambiente ser transformado pela glória de Deus, pela paz do Senhor. Que haja paz na sua casa, que haja paz na sua família. E espero que Deus possa de fato te alcançar cada vez mais, te levando a um nível cada vez mais profundo nele, cada vez mais um nível mais profundo, e que ele possa te revelar aquilo que está no coração dele para você. Amém. Amém, queridos? Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Estamos juntos, até o céu. Amém.